Não se esqueça de dar o like. Meu ex-namorado descobriu a verdade por trás da minha traição e agora está extremamente chateado. Percebo que é impossível tentar descrever o que aconteceu no título. Apenas vou esclarecer que não é nada como parece, e que o post é longo. Ok, quando eu, 34, tinha 14 anos, finalmente coloquei minha vida nos eixos depois de uma infância difícil. Perdi meu pai, sofri bullying na escola e blá blá blá, e simplesmente tive alguns anos difíceis. Mas mudei de escola, conheci meu grupo de amigos e alguém que, alguns meses depois, se tornou meu primeiro namorado, Tomás, 34. Eu estava realmente feliz, sentia que tinha encontrado meu lugar finalmente. Estava indo bem na escola, tinha um emprego e, pelo menos 2 fins de semana por mês, meu grupo de amigos e eu saíamos da cidade para ir a uma cidade na costa ou à capital, a apenas 2 ou 3 horas de carro. Sou da Argentina, e íamos ver nossas bandas de rock nacional favoritas. Adorávamos, éramos grandes fãs. Era a coisa mais legal para fazer na época no meu país. Fazendo pogo, empurrando as pessoas para chegar à grade da frente, gritando as letras, etc. Não parece importante, mas é, basicamente, quando eu tinha 16 anos, meu grupo de amigos e eu fomos à capital para ver uma de nossas bandas favoritas, Calejeiros, em um lugar chamado Cromanon. Não vou explicar o que aconteceu, apenas vou dizer que a maior tragédia do rock aconteceu naquela noite. Muitas vítimas e muitas pessoas ficaram feridas. Eu fiquei ferida, ainda tenho uma grande cicatriz na minha coxa. 2 dos meus amigos mais próximos faleceram naquela noite. Foi uma grande bagunça. Nunca poderei explicar o que senti. Lembro-me de que comecei a sair todo fim de semana, ficava bêbada até a alma. Evitava falar sobre isso a todo custo. Eu saía da sala quando alguém sequer mencionava o assunto, continuava fingindo que tudo estava bem. Que eu estava bem. Caso esteja se perguntando, conseguir álcool na América Latina sendo menor de idade não é difícil, muito menos em uma cidade pequena. Além disso, sou de uma cidade onde, por algum motivo, também saímos às quintas-feiras, e na América Latina, costumamos sair de clubes e festas por volta das 6 horas da manhã. Às sextas-feiras, eu chegava bêbada na escola. Mas isso era comum, então ninguém percebia. Tomás estava lá, me apoiando em tudo. Trabalhando duro para arrancar um sorriso de mim todos os dias, tentando me fazer abrir, mas também não me pressionando muito, me abraçando quando eu precisava. E bem, nosso relacionamento ficou mais forte, apesar de eu estar entrando em um buraco mais escuro. Quando nos formamos, nos mudamos para a mesma cidade para continuar estudando, e decidi que era hora de cortar a palhaçada. Arrumei um emprego de meio período e trabalhei muito para ter as melhores notas, fiz novos amigos, parei de festejar tanto. Eu achava que estava bem, ou pelo menos queria me convencer disso, mas com o tempo, percebi que não estava. Tínhamos cerca de 20 anos, e lembro-me de que comecei a beber novamente. Eu me odiava, me sentia miserável, tinha pesadelos com aquela noite, e me sentia ainda pior porque achava que estava sendo ingrata. Pelo menos sobrevivi, em minha mente, sentir-me assim era patético. Saúde mental, bem, não falávamos muito sobre isso naquela época. Era um tabu ir à terapia. Durante esse tempo, comecei a tratar Tomás mal. Eu estava sendo má. Não, nunca o agredi ou algo do tipo, mas frequentemente gritava com ele ou o xingava quando ele apenas tentava ajudar. Eu continuava afastando-o. Percebi que ele merecia algo melhor do que eu. Tomás sempre foi um anjo, é claro que era. Não fazia sentido para mim porque ele ainda estava me apoiando. Quando ele me encontrava desmaiada depois de tanto beber no chão, ele me levava para o banheiro, me banhava, me vestia e me colocava na cama, cozinhava para mim, limpava meu apartamento. Isso apenas me fazia sentir pior, eu tinha um grande homem, e estava tratando ele mal. Ele simplesmente merecia algo melhor do que eu. Tentei dizer a ele que precisávamos terminar, mas ele se recusou. Tomás se recusou e disse que ficaria ao meu lado, não importava o que acontecesse. Mas eu só piorava, e sentia que o arrastaria comigo, e não suportava a ideia de vê-lo comigo. Então, depois de pensar, fiz uma escolha. Fiz a única coisa que sabia que ele não perdoaria. Bem, contei a ele que fiz isso. Disse a ele que o traí com um cara do meu trabalho. Um amigo dele de quem ele tinha ciúmes. Ele ficou chateado, confuso, com raiva, triste e se sentiu traído, é claro. Foi de partir o coração vê-lo assim, mas sabia que era necessário.
Ele estava muito melhor sem mim, eu era apenas um peso morto naquela época. De qualquer forma, ele foi embora. Simplesmente não o vi mais depois disso. Não o liguei também, não o procurei, mesmo que quisesse. Depois que me formei, consegui um emprego em tempo integral e cansei de me sentir miserável. Minha mãe me colocou em contato com sobreviventes. Vou esclarecer, muitos sobreviventes se mataram ou tentaram, a maioria de nós acabou com graves problemas de saúde mental, como você pode ver, e eles acabaram me convencendo a começar a terapia. Parei de beber para sempre, e bem, foi tudo muito difícil. Finalmente parei de evitar a realidade e enfrentar meus problemas, aceitando que precisava de ajuda. Todo o processo de abrir foi difícil, mas valeu a pena. Inúmeras foram as noites em que apenas olhava para o telefone, me perguntando se deveria ligar para o Tomás ou não. Eu queria ligar para ele, dizer que eu tinha mentido, pedir desculpas por tudo e agradecê-lo por tudo o que ele fez por mim. Tenho que dizer, o Tomás ligou para verificar algumas vezes, mas sempre decidi não atender. Ouvi muitos recados dele quando ele estava bêbado, perguntando como eu pude fazer isso com ele, mas ele sempre dizia que me amava e perguntava como eu estava. Forcei-me a nunca responder. Com o tempo, as ligações dele pararam, melhorei e comecei a voltar ao meu eu antigo lentamente. Comecei a namorar novamente, a me divertir mais e eventualmente me casei e tive uma filha. A vida melhorou para mim, mas tudo que sobe, desce, e meu marido acabou me traindo. O karma é uma vadia, eu sei. Eu me divorciei dele e consegui comprar minha própria casa e obter a guarda primária de nossa filha. Minha filha tem sido a luz dos meus olhos e, mesmo com tudo o que aconteceu ultimamente, por ela, nunca me permitiria cair naquela depressão novamente. Eu estava e ainda estou mais feliz do que nunca. De qualquer forma, entrei em contato novamente com o Tomás cerca de 5 meses atrás. Ele me encontrou no Instagram e me mandou uma mensagem, e começamos a conversar, para nos atualizarmos sobre a vida. Ele também tinha um filho de 5 anos, mas não está com a mãe dele. Foi fruto de uma coisa de uma noite só, e eles têm uma boa relação de coparentalidade. Ele o tem 2 semanas por mês. A questão é que começamos a nos encontrar novamente. A princípio, apenas como amigos, mas depois começamos a nos envolver. Saímos em encontros, mas nunca falamos sobre a traição. Mas finalmente, confessei que meus sentimentos por ele estavam de volta. Tomás me disse que estava sentindo o mesmo, mas não tinha certeza de começar algo novamente com alguém que o havia traído. Foi quando escolhi finalmente abrir sobre o que aconteceu no passado, sobre como estava me sentindo e como não queria arrastá-lo comigo, então foi por isso que escolhi mentir sobre a traição. Tomás ficou chocado. Ele ficou chateado e me lembro de como ele saiu. Ele me ligou depois e disse que eu não deveria ter mentido para ele sobre algo como traição, que eu deveria apenas dizer que não queria mais estar com ele. Expliquei novamente o meu lado e disse que preferia que ele pensasse muito mal de mim, ficasse muito triste por um tempo, mas eventualmente seguisse em frente, do que arrastá-lo comigo, para meu buraco escuro. Ele apenas me disse que era adulto e que podia fazer suas próprias escolhas, e que só queria estar lá para mim. Eu disse a ele que não me arrependia do que fiz, mas pedi desculpas por machucá-lo e desliguei, e nunca mais conversamos desde então. Ele me ligou ontem, mas não atendi. Não estava pronta para falar com ele ainda. Estive processando todas essas informações. Apesar de não ser a melhor maneira, todos esses anos acreditei que tinha feito um favor a ele com isso. Que mesmo que isso o machucasse, era o melhor para ele. Além disso, eu não era nem de longe boa o suficiente para estar em um relacionamento. Sinceramente, não sei. Sei que não foi a melhor maneira, mas não tive estranheza em rejeitá-lo. Sabia que ele seria capaz de me convencer de que queria ficar comigo apesar de tudo. Você se conhece melhor do que ninguém, então só ouça o que eu digo se parecer verdadeiro para você, não apenas porque alguém disse na internet. Realmente parece que você não ama o Tomás. Pelo menos não da forma como ele te ama. Parece que você o aprecia, o respeita e sente que deveria amá-lo. Isso não é saudável nem útil para nenhum de vocês. Você precisa se respeitar e respeitá-lo o suficiente para dizer a ele como você realmente se sente e ter coragem suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. Vocês dois são pessoas merecedoras e sinto muito pelo que vocês passaram. Você deve ter desenvolvido uma grande força para superar sua perda. Desejo tudo de bom para você. Eu o amo, e o amo como nunca amei ninguém em toda a minha vida. É por isso que fiz o que fiz, porque, além de tudo,
eu não conseguia nem suportar continuar machucando alguém que eu amava tanto. E ainda o amo mais do que qualquer coisa. Estou planejando falar com ele neste fim de semana, pessoalmente, quando tudo estiver mais calmo, e minha filha estiver com o pai dela. Já me abri com ele sobre tudo, pedi desculpas pelo que aconteceu, como tratei e como lidei com as coisas, mas ele ainda estava chateado, e honestamente, ele tem todo o direito de estar. De qualquer forma, obrigada pelo comentário, eu realmente aprecio. Você é a babaca. Justificar seus comportamentos explicando o trauma depois do fato para não ter que lidar com o peso é uma porcaria. Agora ele se sente uma merda 2 vezes, e você não tem mais o fardo. Boa sorte, OP. Na verdade, eu não escrevi meu trauma para justificar minhas ações, mas para explicar por que pensei que era a melhor escolha. Explicar e justificar são 2 coisas diferentes. Naquela época, eu me sentia como um peso morto para ele, e, como eu disse, pelo menos para mim, a última coisa que eu queria era arrastar alguém que eu amava tanto para um lugar escuro. Claro, ele se sentiu uma merda quando eu disse que o traí, o que, como eu disse, não fiz, mas na minha mente naquela época, era melhor do que ele ficar comigo. Mesmo que eu tivesse terminado com ele, ele teria ficado por perto porque ele é e sempre foi um cara incrível, mas para mim, ele merecia algo melhor. Um relacionamento tóxico só vai te destruir se você permanecer nele. A traição foi como arrancar um curativo, doeu, mas ele eventualmente vai se sentir melhor. Agora, um relacionamento tóxico vai te destruir progressivamente. Atualização. Infelizmente, meu post caiu do lado cheio de incels red pill e bots irritantes que nem mesmo leram ou não puderam compreender, e percebi isso apenas lendo a primeira frase. Eu realmente não me importo, nem me dei ao trabalho de ler esses comentários, para ser honesta, mas não consegui obter muitos conselhos úteis, que era o que eu estava procurando, mas consegui alguns, e eu os aprecio, sinceramente. De qualquer forma, vou começar esclarecendo que tudo o que escrevi sobre a tragédia de Cromanon eu só escrevi para contexto. Foi há mais de 19 anos. Eu só escrevi para explicar o lugar onde eu estava, como minha mente funcionava e como eu estava me sentindo. Eu nunca iria pedir conselhos sobre algo assim no Reddit, sério. Seja sério pelo amor de Deus. Estou dizendo isso para todas as pessoas que agiram como psiquiatras e psicólogos e até tentaram fazer um diagnóstico a partir de um post no Reddit. Sério, mesmo que fosse com boas intenções, é perigoso e realmente irresponsável fazer isso. Eu não tenho estresse pós-traumático, procurei ajuda profissional depois de me formar na universidade. Eu me formei há 13 anos. Eu vi psiquiatras e psicólogos e nunca fui diagnosticada com isso. Eu tinha depressão e ansiedade. Eu nunca poderia explicar a quantidade de dor que senti após a tragédia, e como só piorou porque eu não procurei ajuda imediatamente. Foi preciso muito trabalho, mas anos de terapia e apoio de amigos e familiares finalmente me fizeram voltar ao que eu era antes. Não totalmente como eu queria, mas em um ponto, nem mesmo me reconhecia. Estou dizendo isso para aqueles que me disseram que eu era tóxica, e acho que fui em um ponto. Mas os outros nunca foram um problema, eu estava tão autodestrutiva naquela época que pensei que o melhor seria afastar todos novamente. Mas como eu disse, isso foi há muito tempo. E eu nem sequer estou perto disso. Repito, eu não seria tão irresponsável a ponto de entrar em outro relacionamento, me casar e ter um filho. Quando Tomás e eu começamos a namorar novamente, foi como nos primeiros anos do nosso relacionamento. Saudável, divertido e cheio de amor. Não como o último ano do nosso relacionamento, que definitivamente foi o pior ano da minha vida. Falei sobre isso na terapia por anos e anos, e deixei isso para trás há anos. Agora é apenas algo que me marcou, mas que é meu passado. Isso me deixou muitos e muitos problemas, mas bem, é o que é. Eu sobrevivi e deveria ser grata por isso. De qualquer forma, agora ao ponto. Tomás e eu nos encontramos no sábado, e as coisas correram bem. Tivemos uma longa conversa. Conversamos por horas sobre tudo. Ele se abriu sobre o quanto se sentiu machucado, o quão terríveis foram os meses após a nossa separação e como ele sentiu que eu estava tomando a decisão por ele. Eu disse a ele que não estava fazendo isso apenas por ele, mas também por mim. Eu não poderia estar em um relacionamento naquela época. Como eu poderia? Traumatizada por qualquer motivo que fosse, naquela época eu estava tão autodestrutiva e não era legal estar por perto. Também disse a ele como ele poderia ter querido ficar, mas eu não queria que ele ficasse.
Lembrei a ele que tentei terminar com ele muitas vezes, e ele simplesmente não ouvia meus motivos e pedi desculpas por isso, mas também expliquei como o amava mais do que tudo e não poderia sair naquela situação. E como mesmo depois que ele pensou que eu tinha traído, ele estava com medo de eu tentar me matar. Sempre que havia uma notícia sobre um dos sobreviventes do Cromanon que tinha se suicidado, ele surtava pensando que era eu. Eu disse a ele que o amava tanto naquela época quanto agora, mas pelo menos para mim, não era saudável manter um relacionamento, era tóxico e não teria ajudado nenhum de nós. Pedimos desculpas um ao outro, e eu esclareci que quero deixar tudo isso para trás e apenas sermos nós, finalmente deixar isso no passado. Ele concordou. Nós choramos, mas eram lágrimas de felicidade. Eu não tinha sido tão feliz há um tempo, acho que no fundo era o que eu sempre quis, desde que terminamos. Para ficar bem de novo e ser como éramos. Acho que nunca parei de amá-lo, e ele nunca parou de me amar. Sempre me pergunto onde ele estava ou se ele estava bem, me pergunto o que teria acontecido se as coisas fossem diferentes. Mas agora não preciso mais me perguntar, porque estamos juntos agora e isso é tudo o que importa. Mas, um passo de cada vez. Me impressiona ele se importar mais em ela ter mentido sobre a traição do que se realmente tivesse traído, haha. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.